Bom, meus queridos, vamos dar continuidade ao estudo de Apocalipse. Nós vamos estar vendo então hoje o capítulo 9, onde o quinto anjo toca a quinta trombeta. Antes de começar, eu queria dizer que a visão pré-tribulacionista, ela estuda e vê a Bíblia numa interpretação literal, sempre procurando acreditar que as coisas são como estão escritas. E algumas coisas que podem ser interpretadas de forma simbólica, esse simbolismo que também a visão pré-tribulacionista vê, ela tem que estar dentro da Escritura. Quero dizer então, como figuras dentro da Escritura. Então o que nós vemos aqui? Nós vemos que nesse contexto que nós vamos olhar hoje, há algumas dificuldades de interpretação, porque ela é um simbolismo de algumas coisas monstruosas, de algumas coisas terríveis. Mas vamos lá. Vamos ler aqui, Apocalipse capítulo 9, versículo 1. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. A palavra estrela na Bíblia, ela pode significar homem, né? Estrelas, homens. Ou ela pode significar seres angelicais, que são anjos. Bom, nesse caso, pode ser anjos de Deus e anjos caídos. Essa palavra que lemos aqui, vou ler uma palavra que está no livro de Isaías, no capítulo 14, no versículo 12, que diz assim: Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra? Bom, meus queridos, ele está nesse caso, ele estaria falando de Satanás ou de um outro anjo caído. Mas com certeza aqui ele está falando de Satanás como um anjo já caído. Assim como diz aqui, e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Há uma expressividade, não é esse o momento onde Satanás vai cair na terra. Ele será lançado do céu. Mas ele é a estrela caída. Falando disso, nós podemos dizer que ele recebeu a chave do poço do abismo, ou da fenda do abismo, como dizem alguns teólogos. Ele recebeu a chave do lugar onde há uma morada de demônios. Podemos fazer uma referência. Quando Jesus chegou à terra dos Gadarenos, ou dos Gerazenos, né, conforme as traduções bíblicas, nós conseguimos ver que encontrando não um, mas dois daquelas pessoas endemoniadas, no momento que ele vai expulsar os demônios, eles rogam como legião que não os mandassem para o abismo. Então o abismo, ele pode ser visto como uma morada de demônios. É verdade que esse lugar estariam presos alguns demônios, que já estariam presos, demônios, conforme fala em Judas e também em Pedro, que pudessem ser demônios que pudessem ser piores do que os outros. Falando disso então, olha o que diz em Apocalipse 9:2. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e como a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Bom, se abrirá uma fornalha, ou quem sabe explodirá um vulcão gigantesco, ou será um vulcão que não será tão gigantesco assim, não temos como saber. Mas o que sabemos é que, abrindo-se a porta, através dessa chave que Satanás vai receber, essa fornalha, esse vulcão vai exalar uma fumaça que chegará a escurecer o sol. E a fumaça, porque ela se espalhará sobre o ar. Aqui há uma referência para as pessoas que estiverem vivas, sejam judeus ou sejam gentios, que possam ter acesso à Escritura. Eles vão poder conhecer naquela época se isso aconteceu ou que fato estaria acontecendo, visto que uma fumaça que sai de um lugar escurece a terra. Falando disso, Apocalipse 9:13 diz assim: E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que têm os escorpiões da terra. Bom, sairão gafanhotos dessa fumaça, que não são exatamente gafanhotos como os gafanhotos que nós conhecemos. Eles serão possuídos por demônios, ou eles serão os próprios demônios. Eles terão algumas características terríveis, que nós vamos ver mais adiante,
parte parecendo com seres humanos ou como cavalos, como animais, e partes então tendo uma parte de animal ou uma parte de um ser humano. Nós podemos chamar eles de gafanhotos do inferno, gafanhotos infernais, uma titulação para eles. Bom, eles serão parecidos com os escorpiões e terão então aguilhões nas suas caudas, com o objetivo de poder espetar isso nos homens, trazendo tormento para a vida dos homens. Normalmente, os escorpiões, quando eles ferem uma pessoa, aonde as pessoas são feridas se criam hematomas. E a dor, e além disso, com o passar do tempo, depois dessa picada com o aguilhão, da sua cauda, as pessoas passam a ter convulsões, se não são socorridas. Bom, isso falando do natural. Então, falando aqui de uma menção de algo espiritual que pode ser nominado aqui na ação que vai vir desses gafanhotos infernais, monstruosos, podemos falar de uma situação similar voltando ao gadareno. Então, o gadareno, ele tinha as suas faculdades pervertidas porque estava dominado por demônios. Então, podemos dizer que essas pessoas poderiam ter tormentos mentais. E vemos o gadareno, então, ele se feria com pedras, ele trazia alguns tormentos ao seu próprio corpo, ele se feria a si mesmo. Então, fazendo uma menção, podemos dizer que poderia vir, então, um tormento mental, psíquico, nervoso, numa parte que o sistema nervoso seria abalado, infectado, onde a pessoa procuraria ou faria algumas coisas, tanto podendo chegar a ter um descontrole físico, como também nas suas atitudes e, consequentemente, ferindo-se a si mesmo nessas atitudes ou de uma forma proposital, como fruto do descontrole interno que vai ter sobre seu coração. Caminhando então, lendo Apocalipse 4, diz assim: e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Foi dada a eles uma chave, mas observe que eles estão limitados em não poder matar e destruir florestas e animais, mas eles estão determinados a um governo. Ainda nessa situação mostra que Deus está governando. Há dado a eles a autoridade de poder ferir os homens, somente os homens, mas somente os homens incrédulos. Eles não poderiam trazer esse flagelo àqueles que estão marcados, que foram marcados lá atrás, que são os 144 mil judeus. Bom, isso deve fazer uma menção para nós, que nesse momento da tribulação, que é esse período de 7 anos, nós podemos ver que certamente já não haverá na terra mais ninguém que nesse momento esteja como mártir, invocando a Deus. A menos que alguém, em meio a esse sofrimento, que vamos poder ver na misericórdia de Deus, pudesse voltar o seu coração para Deus. Mas falando sobre isso, o que nós podemos ver? Eles não poderiam então atacar florestas, ervas e animais, mas eles atacariam e o seu alvo era atormentar os homens. Vamos ler o versículo 5. E foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Nós já falamos sobre isso, Então, muitas vezes Deus permite o sofrimento, tanto agora como vai permitir depois, para ver se as pessoas de alguma forma voltam o seu coração para Deus. Mas como falamos que muitos homens no período de tribulação, em vez de voltar o seu coração para Deus, vão se revoltar com Deus. Bom, esse tormento dado num tempo de 5 meses ainda está mostrando a misericórdia de Deus, porque ele poderia deixar esse tormento para sempre, mas ele pode então dar um tempo, e esse tempo, falando do gafanhoto, é exatamente, falando no natural, o tempo de vida de um gafanhoto.
O gafanhoto em si, ele normalmente nasce na primavera e morre no final do verão. Bom, esse é o caminho natural do gafanhoto. Nós vemos que, falando de 5 meses, né, que é uma referência de tempo, então. Falando isso, nós vamos caminhar aqui para o versículo 6, embora não falamos, acho que, sobre isso, né? Eles não tinham, então, o poder de matar os homens. Esses homens incrédulos que não creram na verdade, eles vão ser atormentados por 5 meses e não morrerão. E olha só o que diz aqui no versículo 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. Bom, meus queridos, isso aqui é uma coisa quase que inimaginável. Então, partes do corpo dos homens incharão por causa das picadas ou das coisas que eles mesmos se afligirão. Eles, com certeza, terão partes internas do seu corpo que não funcionarão direito. O seu sistema nervoso certamente será infectado e eles possivelmente terão convulsões ou crises epiléticas, né? Podemos falar assim. Alguns chegarão a perder a consciência. Muitos vão com certeza tomar medicamentos, mas os medicamentos não farão efeito. Sejam tranquilizantes, sejam remédios para dor. A agonia e a angústia que está descrita na Bíblia é uma coisa tão horrorosa, tão terrível, que parece até como se fosse o inferno. Mas não é o inferno. São os tormentos da grande tribulação, ao toque da 5ª trombeta, que é a expressão do primeiro ai. E é um ai mesmo. E olha só o que diz aqui, né? Os homens vão buscar a morte e não a acharão. Isso significa que os homens vão tentar se suicidar, mas Deus não vai permitir que eles morram. Que coisa impressionante, que não dá nem para poder mensurar que alguém pudesse fazer isso e pudesse não encontrar a morte dentro de um estado de angústia, de ansiedade, de pavor, de medo, de revolta ou de uma coisa terrível que estará à sua volta como um tormento. E para entender bem o que é o aspecto desses gafanhotos, vamos ler aqui do versículo 7 ao 10. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante aos de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia como coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. E tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham cauda semelhante à dos escorpiões e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Então João usa algumas comparações simbólicas, tentando descrever aquilo que ele viu. E aqui são coisas complicadas. Isso é um monstro, como é esse monstro mesmo? Ou essas coisas são descrições que ele pôde descrever pela maneira que eles agiam, pela maneira como eles atuavam? Então aqui é falado que ele tem corpo de cavalo, tem uma coroa na cabeça, tem um rosto de homem, tem um cabelo de mulher, tem asas, né, como se fosse muitos cavalos correndo. Ele tem então dentes de leão, ele tem uma couraça protetora com uma couraça de ferro, tem um aguilhão como fosse o escorpião. Vamos falar algumas coisas a respeito disso. Corpos de cavalo. Bom, o cavalo ele é sempre visto como alguém ou um animal, né, que representa a coragem. E os cavalos sempre são temidos. Então, quando os cavalos vêm para cima dos seres humanos, eles são impetuosos, eles são corajosos, eles são perigosos. Então, como se estivesse dizendo aqui que eles são corajosos e são um símbolo de vitória, porque eles vão prevalecer. E isso já fala da coroa. As coroas que estão sobre a sua cabeça, as coroas são um símbolo de governo ou de autoridade que eles teriam
em cima dos incrédulos por 5 meses. Também falando rostos de homens. Possa o apóstolo João ter falado assim porque viu inteligência na vida desses animais. Eu até vou dizer uma coisa, tem alguns mosquitos aqui na minha casa, que quando eu levanto a mão para os matar, ele dá uma corridinha e se esconde no lugar próximo. Às vezes não fica nem andando, ele se esconde. Parece que até as moscas, nesses últimos tempos, e os mosquitos estão ficando inteligentes. Depois de um tempo ele volta. Não é como aqueles mosquitos bobalhões do passado. Não sei se é um tipo diferente. Mas aqui estamos falando então, voltando à palavra, rosto de homens. Como que João descrevendo, eles parece que tinham inteligência. E tinham cabelos de mulher. O cabelo da mulher, aqui, meus queridos, ela possa falar de sedução, de astúcia. No sentido daquilo que era a sua atividade. Aqui fala também que eles tinham couraça de ferro, significando que por mais que pudessem querer ser resistido, ou morto, ou destruído, eles eram praticamente indestrutíveis, dentro desse tempo de autoridade que foram coroados. O som das asas transmite a ideia de algo assustador e também apavorante, no sentido do barulho. Vamos convir, às vezes um barulho de um mosquito que está na volta, ou uma vespa, já nos incomoda. Imagina esse estrondo como fosse a multidão de cavalos. Os dentes de leão, fala aqui da sua ferocidade. O quanto eles vão ser ferozes e violentos caçando os homens. A cauda, como o aguilhão, já falamos bastante do escorpião e da cauda. Mas podemos dizer assim, eles vão ter o poder de causar ferimento físico. E eles vão ter o poder como o veneno que tem na serpente ou no aguilhão que está no escorpião, que está toda hora mexendo, Ele não fica parado. Se você for observar um escorpião, ele vive mexendo. Então, o que nós podemos ver? Eles vão ferir os homens também com o seu veneno interior, causando tudo aquilo que já falamos, quem sabe então afligindo os seus pensamentos, suas emoções, a sua psique, trazendo no seu sistema nervoso um desequilíbrio, podendo então trazer consequências também exteriores. Bom, se o som de um mosquito e a picada dele já nos incomoda, imagina o que serão a ação desses gafanhotos literais como monstros, ou mesmo como figuras de demônios, atormentadores. Algumas pessoas às vezes viram demônios, viram vultos e já se sentem atemorizados. Imagina com uma liberação para que esses demônios, se não for figuras de monstros, são figuras descritivas, possam estar atingindo e de uma forma como um enxame, atormentando os homens, tanto física como emocionalmente. Bom, no versículo 11 e 12 diz assim: e tinham sobre si um rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon e em grego Apolion. Passado é já um ai e eis que depois disso vem ainda 2 ais. Bom, Satanás, ele é uma estrela caída. Aqui, na verdade, nós estamos vendo que ele recebe a chave do abismo. Ele abre, e então ele diz que os gafanhotos não têm rei, mas esses gafanhotos vão ter um rei. Bom, a menção primária desse rei é o rei Satanás. Pode ser que dentro desse abismo pudesse Satanás colocar um comandante que fosse um súdito seu, que teria poder sobre os outros demônios que serão liberados ali. Bom, isso nós não temos como saber, mas nós temos como saber o que está escrito aqui. Abaddon é uma palavra hebraica que significa destruição. Apolion é uma palavra grega que significa destruidor. Então aqui está fazendo uma menção daquilo que ele vai fazer. Ele vai ser liberado. O rei que vai governar, seja Satanás ou algum anjo subordinado dele, superior aos outros,
eles vão ser aqueles que vão agir como destruidores, produzindo destruição no corpo e no interior dos homens, no sentido da sua psique, no sentido dos seus nervos, no sentido de tudo aquilo que passa como pensamentos e sentimentos anteriores, como já falamos antes. O fato de estarem dois nomes descritos, Abaddon e Apolion, um hebraico e o outro grego, faz uma menção que vai ser dado para eles poder, para poder atormentar então os incrédulos, que pudessem nesse caso aqui serem judeus e também gentios, com exceção dos 144 mil judeus que foram selados. Falando isso então, aqui a palavra de hoje vai se encerrando, terminando esse primeiro ai, que é o toque da quinta trombeta, aonde nós podemos mensurar a gravidade das coisas que acontecerão. Eu pudesse dizer assim, olha, eu não sei se esse tipo de tormento aqui, desse tipo de situação do homem desesperar pela sua própria vida, já não são coisas assim que parece que dá para dizer assim, parece que já dava para parar aqui. Mas tem mais dois ai. Amanhã, se o Senhor nos permitir, vamos ver então, lá do rio Eufrates, esses anjos que vão ser liberados, esses 4 anjos que estão também presos lá, interessante isso, né? Um ai libera anjos do abismo, agora vai ter o outro que nós vamos ver amanhã, que vai estar liberando 4 anjos que estão presos lá na região do rio Eufrates. Mas isso é o toque da sexta trombeta. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse ensino, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam estar recebendo. Se você não é inscrito no canal, já que estamos trazendo aqui pelo canal, né, você pode também se inscrever para que possa receber as coisas que colocamos ali. Estamos trabalhando então, sempre temos uma palavra, temos um devocional, temos um momento de família que nós criamos e também temos o estudo bíblico do Apocalipse, que nesse momento estamos fazendo. É o que Deus nos permite, o nosso objetivo é edificar você. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.